Meu filho me proibiu de visitar seu porão. As flores do velório ainda murchavam em seu túmulo quando finalmente usei aquela chave reserva. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo que seja, isso soar familiar. Eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. A chave de latão parecia mais pesada do que deveria em meus dedos enrugados naquela manhã de outubro. Eu estava do lado de fora do sobrado do Eduardo em Pinheiros, observando as folhas de outono dançarem pela calçada como fantasmas de tempos melhores. A casa se erguia diante de mim. 3 andares de tijolos vermelhos e segredos que eu fora proibida de descobrir. Minha respiração formava pequenas nuvens no ar fresco enquanto eu lutava com a fechadura, minhas mãos tremendo não pelo frio, mas por 68 anos de corações partidos acumulados. O cheiro da casa dele me atingiu imediatamente. Aquela mistura de perfume caro e tinta fresca que sempre me fizera sentir como uma intrusa na vida do meu próprio filho. O piso de madeira brilhava sob a luz da manhã que entrava pelas janelas altas que ele gastara uma fortuna para reformar. Tudo era impecável, calculado, frio. Assim como Eduardo havia se tornado naqueles anos finais. Lembro-me da última vez que estive neste corredor. Foi 3 meses antes de seu ataque cardíaco fulminante, e eu carregava uma travessa com sua lasanha favorita, a mesma receita que eu fazia há 30 anos. Ele me olhou com aqueles olhos distantes e disse que agradecia, mãe, mas a Juliana estava numa dieta nova. A gente não podia mais comer essas coisas. A travessa pareceu pesar 1 tonelada em meus braços, enquanto eu voltava para meu apartamento apertado no Tatuapé. A viagem de metrô se estendendo infinitamente, enquanto eu me perguntava quando exatamente me tornei um inconveniente para meu próprio filho. Mas aquela porta do porão, aquela barreira de madeira branca no final do corredor, sempre fora o lembrete mais doloroso de quão distantes nos tornamos. É só bagunça, mãe. Não tem nada de interessante lá embaixo. A voz dele tinha sido ríspida naquele dia em que perguntei inocentemente sobre o porão, mais ríspida do que eu jamais o ouvi falar com Juliana ou com as crianças. Alguns espaços são privados, sabe? As palavras cortaram mais fundo do que qualquer discussão que já tivemos. Agora, de pé no silêncio de sua casa vazia, aquela porta parecia pulsar com possibilidades. O que ele estava escondendo de mim? Que segredos jaziam sob o assoalho do nosso relacionamento que eu tive medo demais de descobrir enquanto ele estava vivo? Eu andei pela sala de estar primeiro, tocando as superfícies que ele havia tocado apenas algumas semanas antes. Sua caneca de café ainda estava na bancada de granito da cozinha, uma daquelas caras com o logotipo de alguma empresa que eu não reconheci. A geladeira zumbia com uma eficiência que meu eletrodoméstico velho no Tatuapé jamais poderia igualar. Tudo nesta casa falava de sucesso, de uma vida cuidadosamente curada e mantida. Tudo, exceto o buraco no formato de uma mãe nas fotos de família alinhadas sobre a lareira. Você já notou como pode desaparecer da vida de alguém enquanto ainda está respirando? Eu me tornei uma nota de rodapé na história de Eduardo, relegada a ligações em feriados e cheques de aniversário que eram descontados sem um agradecimento. As fotos contavam a verdade que eu vinha evitando por anos. Fotos de férias com os pais de Juliana, cerimônias de formatura onde estranhos ocuparam os assentos que deveriam ser meus, manhãs de Natal onde minha ausência se tornou tão natural quanto as luzes da árvore. A chave do porão estava pendurada em um pequeno gancho perto da porta da cozinha, rotulada simplesmente com um P na caligrafia precisa de Eduardo. Ao pegá-la, minha mente voltou aos sacrifícios que construíram este império de indiferença. Lembrei-me de trabalhar em turnos duplos na lanchonete Estrela da Manhã, na Avenida Celso Garcia, meus pés inchando naqueles sapatos brancos baratos enquanto eu servia xícaras de café sem fim para caminhoneiros e trabalhadores noturnos. Cada real que economizei foi para o futuro de Eduardo. Mensalidades de escolas particulares quando as públicas não eram boas o suficiente, taxas de inscrição para a faculdade, aquele primeiro carro que lhe daria independência. Você não precisa fazer isso, mãe.
Ele disse quando lhe entreguei as chaves daquele Honda Civic usado para o qual passei 6 meses economizando. Mas seus olhos brilharam com a possibilidade, e eu senti como se estivesse lhe dando o mundo. Isso foi há 25 anos, quando meus sacrifícios ainda importavam para ele. Desci as escadas do porão lentamente, cada degrau rangendo sob meu peso como uma contagem regressiva para a revelação. O ar ficou mais frio, mais mofado, cheio do cheiro de madeira velha e algo mais que não consegui identificar. Quando cheguei ao fundo e encontrei o interruptor de luz, nada poderia ter me preparado para o que vi. As paredes estavam cobertas de fotografias, centenas delas, mas não eram memórias de família ou fotos de férias. Eram fotos de vigilância. Fotos minhas tiradas sem meu conhecimento ao longo de anos. Eu caminhando para o mercado na rua Tuiuti. Eu sentada sozinha no banco em frente ao meu prédio. Eu chorando no metrô depois de uma de nossas conversas telefônicas particularmente dolorosas. Cada imagem era datada e organizada com a precisão metódica de alguém construindo um caso. Meus joelhos quase cederam enquanto me aproximava para examiná-las. Lá estava eu, capturada em momentos que pensei serem privados, vulneráveis, solitários. Em uma foto, eu estava claramente contando notas de dinheiro na mesa da cozinha. Dinheiro que eu estava economizando para ajudá-lo com a hipoteca quando ele perdeu o emprego anterior. Em outra, eu estava do lado de fora da casa dele no último Natal, segurando presentes que acabei deixando na porta porque ninguém atendeu, apesar dos carros na garagem. Mas foi a parede de documentos que fez meu sangue gelar de verdade. Extratos bancários mostrando depósitos que fiz em suas contas ao longo dos anos. Cópias de cheques que emiti para o material escolar de seus filhos, para consertos de carros, para despesas médicas que ele alegava que o plano de saúde não cobria. E ali, em uma pasta amarela rotulada Contribuições Financeiras da Mamãe, havia uma planilha calculando o valor exato em reais que eu lhe dei ao longo de 20 anos. 147 mil reais. Ao lado dessa pasta havia outra rotulada, Portfólio de Investimentos. Minhas mãos tremeram ao abri-la e encontrar documentos mostrando a verdadeira situação financeira de Eduardo. Opções de ações valendo milhões. Um portfólio de criptomoedas que havia acumulado uma riqueza substancial. Investimentos imobiliários em 3 estados. Este não era um filho em dificuldades aceitando a ajuda de sua mãe dedicada. Este era um homem rico explorando sistematicamente a mulher que lhe deu tudo. A descoberta mais cruel foi uma série de e-mails impressos entre Eduardo e Juliana, datando de 5 anos atrás. Ela está ficando muito grudenta, ele havia escrito. Precisamos estabelecer limites melhores. Juliana respondeu. Talvez se estivermos menos disponíveis, ela se toque. A conversa deles continuou com o planejamento de como limitar minhas visitas, como desencorajar minhas ligações, como me fazer sentir indesejada sem tecnicamente me cortar por completo. A frase que mais me assombrou foi o comentário final de Eduardo. Ela é uma fonte confiável de fundos de emergência, mas não podemos deixá-la pensar que ela realmente faz parte de nossas vidas diárias. Afundei em uma cadeira velha que um dia esteve na minha cozinha, reconhecendo o tecido gasto que antes me proporcionara conforto em minha própria casa. Como ela foi parar aqui, neste museu de manipulação? Enquanto eu estava sentada, cercada por evidências da traição do meu filho, as memórias voltaram com uma clareza dolorosa. Cada jantar cancelado, cada ligação apressada, cada desculpa sobre estar ocupado demais, não eram as dores naturais de crescimento de um filho adulto estabelecendo independência. Foram movimentos calculados para me manter na distância exata para ser útil, mas não um fardo. A pior parte não era o dinheiro. Dinheiro podia ser substituído, perdoado, esquecido. A pior parte era entender que meu amor havia sido reformulado como inconveniência, minha devoção reduzida a um item em um orçamento. Pensei em todas aquelas noites que passei acordada me perguntando o que eu tinha feito de errado, como eu poderia ser uma mãe melhor.
Que mudanças eu precisava fazer para reconquistar o afeto do meu filho? Eu nunca suspeitei que o problema não era minha inadequação, era minha abundância de amor em um relacionamento projetado para explorá-lo. Mas havia mais. Uma gaveta escondida em uma escrivaninha velha revelou documentos que fizeram a traição financeira parecer quase secundária. Eduardo vinha falsificando minha assinatura em documentos legais por anos. Escrituras de imóveis, beneficiários de seguros, até mesmo meu testamento havia sido alterado sem meu conhecimento. De acordo com esses papéis, tudo o que eu possuía iria diretamente para ele, ignorando as doações de caridade que eu havia solicitado especificamente. Meus últimos desejos haviam sido reescritos para servir à sua conveniência. Entre esses papéis, havia uma carta que eu nunca tinha visto, datada de apenas 6 meses antes de sua morte. Era endereçada a um advogado, discutindo a possibilidade de me declarar mentalmente incompetente. Minha mãe está se tornando cada vez mais difícil de lidar, ele havia escrito. Suas demandas emocionais estão afetando a estabilidade da minha família. Acho que pode ser hora de considerar opções de tutela. A carta incluía uma lista dos meus supostos comportamentos preocupantes. Ligar com muita frequência, aparecer sem avisar, fazer pedidos financeiros irracionais. Cada item da lista era fabricado ou distorcido, a ponto de não ser reconhecível. Sentei-me naquele porão cercada por evidências de uma traição tão completa, tão sistemática, que redefinia tudo o que eu pensava saber sobre minha própria vida. O filho que criei, protegi e apoiei estava documentando todos os meus movimentos, manipulando todas as minhas emoções e planejando, em última análise, controlar todas as minhas decisões. Eu não era sua mãe em sua mente. Eu era um recurso a ser gerenciado até não ser mais útil. As fotografias nas paredes pareciam zombar de mim agora. Aqui estava minha vida reduzida a filmagens de vigilância, meu amor transformado em evidência de instabilidade. Encontrei fotos minhas conversando com vizinhos, rotuladas como contato social inapropriado. Imagens minhas cuidando do jardim na minha pequena varanda foram marcadas como sinais de comportamento obsessivo. Até uma foto minha alimentando pombos no parque tinha a anotação apego irracional a animais. Minhas atividades humanas cotidianas haviam sido patologizadas, catalogadas e preparadas para serem usadas contra mim. Ao subir aquelas escadas do porão, cada passo parecia emergir de um túmulo em que eu não sabia que havia sido enterrada. A casa acima parecia diferente agora. Não apenas fria e hostil, mas ativamente hostil. Este não era um lar onde eu nunca pertenci de verdade. Era uma fortaleza construída especificamente para me manter fora, enquanto mantinha meus recursos acessíveis. Andei pela sala de estar de Eduardo uma última vez, vendo tudo com novos olhos. Aquela máquina de café cara, comprada com o dinheiro que eu lhe dera para despesas médicas de emergência. A arte nas paredes, comprada durante um período financeiro difícil, quando eu fui fiadora de um empréstimo. Até o relógio de pêndulo que soava a cada hora havia sido financiado com minhas economias de aposentadoria, doadas durante o que ele descreveu como um problema temporário de fluxo de caixa. As fotos de família que me excluíam não eram apenas descuidos impensados. Eram apagamentos deliberados, evidências cuidadosamente construídas de uma vida que havia seguido em frente sem precisar de mim. Entendi agora que minha ausência nessas imagens não era acidental, era aspiracional. Eduardo estava praticando para um futuro onde eu existiria apenas como um recurso financeiro, não como uma pessoa digna de inclusão em sua felicidade. Quando finalmente saí da casa dele naquele dia, não tranquei a porta. Deixei que outra pessoa se preocupasse com seus sistemas de segurança e pertences caros. Caminhei até o metrô com uma estranha sensação de leveza, como se finalmente tivesse largado um fardo que não sabia que estava carregando. A viagem de volta para o Tatuapé nunca pareceu tanto uma jornada em direção à liberdade. Naquela noite, liguei para Teresa,
a professora aposentada do mesmo andar que havia se tornado minha amiga mais próxima no último ano. Teresa era tudo o que Eduardo não era. Presente, genuína, interessada em meus pensamentos e sentimentos sem calcular seu valor para ela. Quando contei o que havia descoberto, ela não expressou choque ou ofereceu platitudes vazias. Ela simplesmente disse: "Agora você sabe a verdade. O que vai fazer com ela?" O que eu ia fazer com ela? Por 68 anos, eu me defini através dos meus relacionamentos com os outros, particularmente com meu filho. Eu medi meu valor pelo quanto eu podia dar, o quanto eu podia sacrificar, o quanto eu podia suportar sem quebrar. Mas sentada em meu pequeno apartamento naquela noite, cercada pelos pertences humildes que Eduardo considerava inadequados, comecei a ver possibilidades onde antes só havia obrigação. Na manhã seguinte, fiz algo que não fazia há anos. Preparei o café da manhã só para mim. Não uma xícara rápida de café engolida enquanto me preocupava com os problemas de Eduardo, mas um café da manhã de verdade. Ovos mexidos lentamente, torradas com manteiga com cuidado, suco de laranja em um copo em vez de beber direto da caixa. Sentei-me à minha pequena mesa da cozinha e saboreei cada mordida, maravilhada com o quão diferente a comida podia ser quando você não a comia com a preocupação temperando cada bocado. Então liguei para o banco. "Gostaria de falar com alguém sobre minhas contas", eu disse, minha voz mais firme do que estivera em meses. A conversa que se seguiu foi reveladora. Sim, eu poderia fechar a conta conjunta que Eduardo tinha acesso. Sim, eu poderia removê-lo como beneficiário dos meus fundos de aposentadoria. Sim, eu poderia cancelar as transferências automáticas que vinham lhe enviando R$ 300 todo mês para emergências domésticas, que, eu agora entendia, nunca existiram. A gerente do banco, uma mulher gentil chamada Maria, não pareceu surpresa com o meu pedido. "Nós vemos isso com mais frequência do que a senhora imagina. Dona Marta", ela disse gentilmente. "Filhos adultos que se tornam financeiramente dependentes às vezes perdem a noção dos limites apropriados. Ela me entregou papéis que restaurariam minha independência financeira, cada assinatura parecendo um pequeno ato de ressurreição. Mas a verdadeira transformação começou quando visitei o túmulo de Eduardo pela primeira vez desde o funeral. Eu o estava evitando, em parte pelo luto, mas principalmente por aquela culpa familiar que havia controlado tanto da minha vida. De pé ali, ao lado de sua lápide, eu esperava sentir tristeza, ou raiva, ou perda. Em vez disso, senti algo que não experimentava há anos. Clareza. "Eu te amei", eu disse em voz alta, sem me importar com quem pudesse ouvir. "Eu te amei com tudo o que eu tinha. E você usou esse amor contra mim. Mas eu ainda estou aqui, e ainda sou capaz de amar. Só preciso aprender a me amar com a mesma devoção que dediquei a você." As palavras pareceram estranhas no início, como falar uma língua que eu havia esquecido como usar. Mas à medida que o outono se transformava em inverno, comecei a praticar este novo vocabulário de autoestima. Comecei a dizer não a pedidos que não se alinhavam com o meu bem-estar. Comecei a fazer planos que se concentravam na minha felicidade em vez das necessidades de outras pessoas. Mais importante, parei de esperar por ligações, visitas e validações que me haviam sido sistematicamente negadas. Teresa me apresentou a um grupo de apoio para idosos que haviam sofrido abuso financeiro ou emocional de familiares. Eu sempre pensei em abuso como algo que acontecia com outras pessoas, mas sentada naquele círculo de cadeiras de plástico, em um centro comunitário na Avenida Salim Farah Maluf, reconheci minha história na deles. Havia Lúcia, cuja filha havia roubado sua identidade para abrir cartões de crédito. Havia Francisco, cujo filho se mudou para ajudar com as despesas, e depois assumiu sistematicamente suas finanças. Havia Rosa, cujos netos foram usados como alavanca emocional para extrair dinheiro e obediência. "A parte mais difícil", disse Lúcia durante uma sessão, "é perceber que a pessoa que te machucou é alguém que você criou para ser melhor."
O grupo assentiu com a sabedoria que vem da dor compartilhada. Mas havia algo mais naquela sala: esperança. Não eram pessoas quebradas, eram pessoas que haviam sido dobradas pelas circunstâncias, mas estavam aprendendo a se endireitar novamente. Através do grupo, aprendi sobre os recursos legais disponíveis para idosos que foram explorados por membros da família. Descobri que o abuso financeiro de idosos era um crime, não apenas uma disfunção familiar. Descobri que eu tinha direitos, opções, remédios que nunca soube que existiam. Mais importante, aprendi que não estava sozinha nesta experiência que parecia tão pessoalmente vergonhosa. O inverno em São Paulo sempre foi difícil para mim. Os dias curtos e as noites longas pareciam projetados para amplificar a solidão. Mas este inverno parecia diferente. Comecei a fazer aulas noturnas na faculdade comunitária. Cerâmica às terças, aquarela às quintas. Meus dedos, rígidos com a artrite, lentamente se lembraram de como criar em vez de apenas servir. A argila era indulgente enquanto eu a moldava, e a tinta fluía com possibilidades que eu havia esquecido que existiam. Na aula de cerâmica, conheci Carlos, um viúvo de 70 e poucos anos que havia perdido a esposa 2 anos antes. Nós nos conectamos por nossa mútua inexperiência com o torno de oleiro e nosso apreço compartilhado por segundas chances. Pensei que minha vida tinha acabado quando a Eleonor morreu. Ele me disse uma noite enquanto limpávamos a argila de nossas mãos. Acontece que eu estava apenas pronto para um novo capítulo que nunca planejei escrever. Carlos não precisava de nada de mim, exceto companhia e conversa. Conversamos sobre livros, filmes, lugares que havíamos viajado ou esperávamos visitar. Ele nunca pediu dinheiro, nunca precisou de trabalho emocional que eu não pudesse dar livremente. Nunca me fez sentir que meu valor estava atrelado à minha utilidade. Foi uma revelação descobrir como os relacionamentos podiam ser quando não eram construídos sobre exploração disfarçada de obrigação familiar. A primavera chegou cedo naquele ano, e com ela um contato inesperado de Juliana. Ela ligou em uma noite de terça-feira, sua voz cuidadosa e controlada. "Estive pensando em você", ela disse. "As crianças perguntam de você às vezes." Eu ouvi suas palavras, ouvindo tanto a emoção genuína quanto a manipulação sutil entrelaçadas. Ela estava testando as águas, vendo se o luto por Eduardo poderia ter restaurado minha disposição para ser explorada. "Encontrei algumas coisas do Eduardo", eu disse com cuidado. "Alguns documentos e fotografias. Provavelmente deveríamos conversar sobre eles." O silêncio do outro lado da linha confirmou o que eu suspeitava. Ela sabia de pelo menos algumas das atividades de Eduardo. Quando ela finalmente falou novamente, sua voz havia perdido o calor ensaiado. "Talvez seja melhor se dermos um tempo uma para a outra por um tempo", ela disse. "As crianças ainda estão processando o luto." Era uma ameaça disfarçada de consideração. Uma maneira de manter meus netos longe de mim, a menos que eu concordasse em fingir que nunca havia descoberto a verdade. "Talvez seja", eu concordei, surpreendendo a nós duas. Pela primeira vez em nosso relacionamento, eu não estava lutando por acesso aos meus netos ou implorando por inclusão em eventos familiares. Eu estava escolhendo minha própria paz em vez de sua aceitação condicional. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Em vez de gastar minha energia tentando reparar relacionamentos que foram projetados para me prejudicar, foquei em construir novos baseados no respeito mútuo. Teresa e eu começamos a fazer passeios de um dia juntas, a museus na Avenida Paulista, ao Jardim Botânico, até uma aula de degustação de vinhos que nos fez rir como adolescentes. Com Carlos, explorei partes da cidade em que vivi por décadas, mas nunca vi de verdade. Caminhamos pelo Parque Ibirapuera, visitamos galerias de arte na Vila Madalena, assistimos a shows gratuitos. As mudanças financeiras que fiz me permitiram investir em experiências em vez dos problemas de outras pessoas pela primeira vez em anos. Renovei meu apartamento com uma pintura nova e móveis confortáveis. Comprei roupas que me faziam sentir atraente em vez de invisível.
Comecei a ir ao salão de beleza regularmente, em vez de cortar meu próprio cabelo no espelho do banheiro. Não eram atos de vaidade. Eram atos de autorreconhecimento. Um reconhecimento de que eu era digna de cuidado e atenção, especialmente de mim mesma. Mas a mudança mais significativa foi interna. Parei de verificar meu telefone constantemente, esperando por ligações que não viriam. Parei de planejar meus dias em torno das emergências de outras pessoas. Parei de me sentir culpada por ter limites, por dizer não, por priorizar meu próprio bem-estar. A voz crítica na minha cabeça, que sempre encontrava falhas em minhas escolhas, começou a se acalmar, substituída por uma voz curiosa sobre minhas possibilidades em vez de crítica sobre minhas falhas. O verão trouxe uma oportunidade que eu nunca teria considerado antes. Carlos mencionou que sempre quis visitar a Irlanda, e quase sem pensar, eu disse vamos. As palavras me surpreenderam tanto quanto a ele. Passei tantos anos economizando para os sonhos de outras pessoas, que esqueci que tinha permissão para ter os meus. Planejar essa viagem foi uma educação em gratificação adiada, finalmente encontrando sua recompensa. Pesquisei hotéis, tracei itinerários, me imaginei caminhando por paisagens que só tinha visto em fotografias. Pela primeira vez em décadas, eu estava gastando dinheiro em algo puramente pela alegria que isso me traria. Não havia ninguém para justificar a despesa, ninguém que precisasse aprovar minhas escolhas, ninguém que pudesse me fazer sentir egoísta por querer ver o mundo. A viagem em si foi mágica de maneiras que não tinham nada a ver com a paisagem bonita ou as vilas charmosas. Foi mágica porque eu a vivenciei sem a ansiedade de fundo constante que havia sombreado tanto da minha vida. Eu não me preocupei em perder ligações importantes ou em ser necessária para emergências. Não me senti culpada por me divertir enquanto outra pessoa poderia estar passando por dificuldades. Eu estava simplesmente presente em cada momento, capaz de apreciar a beleza e a novidade sem o filtro da obrigação. Carlos e eu passamos 10 dias explorando a Irlanda juntos, e em algum lugar entre as falésias de Moher e o Anel de Kerry, percebi que estava feliz. Não apenas contente, não apenas sobrevivendo, mas genuinamente feliz. Aos 70 anos, eu estava experimentando emoções que pensei estarem reservadas para pessoas mais jovens. Eu me sentia animada para acordar todas as manhãs, curiosa sobre o que o dia poderia trazer, grata pela liberdade de escolher minhas próprias aventuras. Quando voltamos para São Paulo, encontrei uma carta de Juliana esperando em minha caixa de correio. Ela escreveu para me dizer que estava vendendo a casa de Eduardo e se perguntava se eu queria algum de seus pertences. A pergunta parecia carregada de subtexto. Era uma oportunidade de reconciliação ou outra tentativa de me atrair de volta para uma dinâmica que se provou tóxica? Visitei a casa uma última vez, mas não para reivindicar quaisquer posses. Fui àquele porão e destruí sistematicamente cada fotografia, cada documento, cada peça de evidência da campanha de vigilância e controle de Eduardo. Alimentei os papéis em uma pequena fogueira em seu quintal, observando 20 anos de manipulação se transformarem em cinzas. Parecia um ritual de purificação, uma forma de reivindicar a narrativa da minha própria vida. Ao me afastar daquela casa em Pinheiros, percebi que não sentia nostalgia, nem arrependimento, nem apego remanescente à vida da qual fui excluída. Senti alívio. A criança que criei com tanta esperança e devoção havia se tornado alguém que eu não teria escolhido como amigo. A lealdade que mantive, apesar de anos de maus tratos, não havia sido retribuída, e finalmente, eu estava bem com isso. O outono do meu 71º ano chegou com um senso de possibilidade que eu não sentia desde a minha juventude. Teresa e eu começamos a ser voluntárias juntas em um centro de alfabetização, ajudando imigrantes recém-chegados a aprender português. O trabalho era recompensador de maneiras que não tinham nada a ver com obrigação ou culpa. Eu era útil por escolha, apreciada sem manipulação, necessária em um contexto que me energizava em vez de me esgotar. Carlos e eu estávamos planejando outra viagem.
Desta vez para a Patagônia para ver lugares sobre os quais sempre tivemos curiosidade. Não estávamos correndo para algo ou fugindo de outra coisa. Éramos simplesmente duas pessoas que gostavam da companhia uma da outra e tinham a liberdade de explorar essa alegria onde quer que ela nos levasse. Os feriados daquele ano passaram sem a ansiedade tradicional. Não esperei por convites que não viriam ou planejei gestos elaborados que não seriam apreciados. Em vez disso, organizei um pequeno encontro para amigos que se tornaram família. Teresa, Carlos, algumas pessoas da minha aula de cerâmica, vizinhos que demonstraram bondade quando a bondade não era esperada. O riso no meu apartamento naquele jantar de confraternização era genuíno, espontâneo, livre da corrente subterrânea de tensão que caracterizou tantas reuniões de família. Com o inverno se instalando em São Paulo novamente, me peguei refletindo sobre o ano que passou desde a morte de Eduardo e a descoberta de sua traição. A dor ainda estava lá, mas havia se transformado da dor aguda de uma ferida fresca para a pulsação surda de uma lesão antiga cicatrizando. Eu não passava mais noites sem dormir me perguntando o que poderia ter feito de diferente. Eu não carregava mais o peso da responsabilidade pelas escolhas de outra pessoa. A mudança mais profunda foi em como eu via o próprio amor. Passei tantos anos acreditando que amor significava sacrifício, que cuidar exigia sofrimento, que a devoção exigia abnegação. Confundi exploração com lealdade, manipulação com afeto, controle com preocupação. Mas aprender a me amar com a mesma intensidade que um dia direcionei a Eduardo me ensinou que o amor saudável enriquece ambas as pessoas envolvidas. Ele não diminui uma pessoa para elevar outra. Meus netos, agora jovens adultos, entravam em contato ocasionalmente através das redes sociais. Suas mensagens eram hesitantes, claramente incertos de como preencher a lacuna que seu pai havia criado e sua mãe mantinha. Eu respondia com calor, mas sem desespero, deixando-os saber que eu estava disponível sem torná-los responsáveis pela minha felicidade. Alguns relacionamentos podiam ser reparados, outros precisavam ser liberados. Eu finalmente era sábia o suficiente para saber a diferença. No aniversário da morte de Eduardo, visitei seu túmulo uma última vez. Levei flores, não por obrigação, mas pelo amor genuíno que senti um dia pela criança que ele foi antes de se tornar o homem que podia espionar sua mãe e documentar suas vulnerabilidades. Chorei por nós dois naquele dia, pelo filho que havia se perdido e pela mãe que se perdeu tentando salvá-lo. Eu te perdoo, disse a sua lápide, e senti isso pela primeira vez. E eu me perdoo. As palavras levaram embora o último resíduo de culpa que eu estava segurando. Eu estava finalmente livre da história que me definiu por tanto tempo. A história da mãe inadequada cujo amor nunca era o suficiente. De pé ali no cemitério, cercada por evidências de vidas totalmente vividas e completamente terminadas, fiz uma promessa a mim mesma. Eu não desperdiçaria o tempo que me restasse servindo a pessoas que não podiam apreciar o dom da minha presença. Eu não me desculparia por ocupar espaço no mundo. Eu não fingiria precisar de menos do que merecia para deixar os outros mais confortáveis em me dar apenas migalhas de atenção. A viagem de metrô de volta para o Tatuapé naquele dia pareceu uma jornada rumo à possibilidade. A cidade parecia diferente da janela do metrô. Não dura e indiferente, mas cheia de histórias e oportunidades que eu nunca havia notado enquanto estava focada em tentar ganhar o amor de alguém incapaz de dá-lo livremente. Eu fazia parte desta vasta, diversa e complicada comunidade de pessoas descobrindo como viver com dignidade e esperança, apesar das feridas que a vida infligiu. A primavera chegou cedo novamente, e com ela, outro convite de Carlos. Não para viajar desta vez, mas para algo que teria me aterrorizado apenas 2 anos antes. Ele perguntou se eu gostaria de morar com ele, não por desespero ou conveniência, mas pela alegria que havíamos descoberto na companhia um do outro. A pergunta exigiu que eu imaginasse um futuro que nunca ousei considerar, onde eu era valorizada não pelo que podia fornecer, mas por quem eu era como pessoa. Eu gostaria disso, eu disse a ele.
surpreendendo a mim mesma com a facilidade com que as palavras vieram. Eu tinha 71 anos e estava me apaixonando, não com o apego desesperado e ansioso que uma vez confundi com devoção, mas com o afeto calmo e seguro que vem de reconhecer alguém que vê e aprecia seu eu autêntico. Encontramos um pequeno apartamento juntos na Vila Mariana, um lugar que pertencia a ambos igualmente, onde as necessidades de nenhuma pessoa dominavam o espaço. Nós o mobiliamos com coisas que escolhemos juntos, cozinhamos refeições que ambos gostávamos, criamos rotinas que honravam as preferências de ambos. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu morava em um lugar que parecia um lar, em vez de uma estação de serviço para as emergências de outras pessoas. A vista da janela da nossa sala mostrava o horizonte de São Paulo à distância, um lembrete de que mesmo da Vila Mariana, mesmo aos 71 anos, o horizonte estava cheio de possibilidades. Teresa nos visitava com frequência, às vezes trazendo amigos de seu próprio círculo social crescente. Nossa casa se tornou um ponto de encontro para pessoas que apreciavam a conexão genuína, em vez da obrigação manipuladora. Eu penso naquele porão às vezes. Aquelas paredes cobertas com fotos de vigilância e registros financeiros. Aquele santuário à exploração disfarçado de dever familiar. Mas não penso mais nisso com horror. Penso com gratidão. Encontrar aquela evidência da traição de Eduardo me libertou de uma sentença de vida que eu mesma havia me imposto. Mostrou-me que a falha em nosso relacionamento não tinha sido apenas minha, que o amor que eu oferecia havia sido real, mesmo que não tivesse sido recebido com a honra que merecia. O Eduardo que eu criei e amei existiu, pelo menos por um tempo. O menino que me abraçava com força quando eu o buscava na escola, que me fazia cartões de Dia das Mães com cartolina e cola, que me dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Aquela criança foi real. O homem que me espionou e documentou minhas vulnerabilidades era a mesma pessoa. Mas ele fez escolhas que o afastaram do amor que um dia compartilhamos. Eu não podia salvá-lo daquelas escolhas, assim como não podia reconquistar seu afeto através de graus crescentes de autossacrifício. O amor não é uma transação, embora eu tenha levado 7 décadas para entender verdadeiramente essa verdade. O amor dado livremente e recebido com gratidão cria abundância. O amor exigido e fornecido com relutância cria apenas ressentimento e exaustão. Agora, aos 72 anos, acordo todas as manhãs em um lar onde sou querida, não necessária. Planejo dias que me energizam em vez de me esgotar. Gasto dinheiro em experiências que trazem alegria em vez de obrigações que trazem apenas mais obrigações. Eu amo e sou amada sem contar pontos, sem calcular valor, sem medir o retorno do investimento emocional. A cidade do lado de fora da nossa janela continua sua dança eterna de criação e destruição, chegada e partida, esperança e decepção. Mas de dentro do nosso pequeno apartamento, cercada pelo contentamento silencioso que vem de finalmente aprender a se valorizar adequadamente, até o caos de São Paulo parece uma sinfonia em vez de barulho. Aprendi que nunca é tarde demais para ter a vida que você merece, mas você precisa estar disposta a parar de se contentar com a vida que os outros acham que você deveria ser grata por receber. Você precisa estar disposta a decepcionar pessoas que se acostumaram com seu autossacrifício. Você precisa estar disposta a priorizar sua própria paz em detrimento da conveniência de outras pessoas. Mais importante, você precisa estar disposta a se amar com a mesma devoção que ofereceu aos outros, mesmo quando eles não puderam apreciar o presente que você estava lhes dando. O porão está vazio agora, vendido junto com a casa para estranhos que nunca saberão os segredos que ele guardou. Mas eu não estou vazia. Estou cheia de possibilidades, cheia de segundas chances, cheia do tipo de felicidade que vem não de servir aos outros, mas de servir a si mesma com a mesma bondade que você sempre demonstrou às pessoas que precisavam do seu cuidado. Enquanto estou sentada aqui agora, escrevendo estas palavras em uma tarde tranquila de domingo com Carlos lendo em sua poltrona favorita,
e Teresa esperada para o jantar, continuo pensando naquele momento no porão, quando vi pela primeira vez minha vida exibida como evidência em um caso contra mim. O choque foi avassalador, mas a revelação foi libertadora. Por tantos anos, eu estive tentando resolver um quebra-cabeça que não podia ser resolvido. Como fazer alguém me amar quando essa pessoa já havia decidido que era inconveniente me amar? Descobrir o engano de Eduardo me libertou dessa equação impossível. O grupo de apoio ao qual me juntei, aquelas cadeiras de plástico no porão do centro comunitário que não se pareciam em nada com o porão de traição de Eduardo, tornou-se uma tábua de salvação que eu não sabia que precisava. Semana após semana, compartilhávamos histórias que soavam como variações do mesmo tema doloroso. Filhos adultos que aprenderam a ver seus pais como recursos, em vez de pessoas merecedoras de respeito e afeto. Mas também compartilhamos algo mais poderoso que nossas feridas. Compartilhamos estratégias para a cura. Lúcia me ensinou a trocar minhas fechaduras, tanto as literais quanto as metafóricas. Francisco me mostrou como pesquisar serviços de assistência jurídica. Rosa me ajudou a entender que dizer não à manipulação não era o mesmo que desistir do amor. Juntos, criamos uma família escolhida, baseada no apoio mútuo em vez da exploração. Um cuidado que fluía nos dois sentidos em vez de apenas um. A aula de cerâmica se tornou uma meditação em movimento. Há algo profundamente curativo em trabalhar com argila, que se recusa a manter sua forma, a menos que você a manuseie com o equilíbrio exato de firmeza e gentileza. Minhas primeiras tentativas foram desastres, tigelas tortas, vasos que desabavam sob seu próprio peso, canecas com alças que quebravam quando secavam. Mas, gradualmente, minhas mãos aprenderam o ritmo da criação. O torno se tornou uma metáfora para minha vida. Eu estava aprendendo a me centrar, a aplicar pressão com ponderação, a saber quando deixar a argila me guiar e quando guiar a argila. Carlos foi paciente com minha curva de aprendizado de maneiras que Eduardo nunca foi. Quando mostrei a ele minhas primeiras tentativas na cerâmica, ele não se concentrou em suas imperfeições ou sugeriu maneiras de eu fazer melhor. Ele simplesmente disse: "Veja o quanto você está gostando disso. Suas mãos sabem o que estão fazendo mesmo quando sua mente não tem certeza." Ele via esforço onde outros poderiam ver fracasso. Ele celebrava o progresso onde outros poderiam ver inadequação. A independência financeira que eu havia reconquistado me permitiu fazer escolhas que eu havia esquecido que tinha permissão para fazer. Eu podia trocar minha televisão de 20 anos sem culpa. Eu podia comprar mantimentos sem calcular se teria o suficiente para a emergência de outra pessoa. Eu podia planejar férias sem me preocupar com quem poderia precisar das minhas economias enquanto eu estivesse fora. Pela primeira vez em décadas, meu dinheiro realmente me pertencia. Mas a independência emocional foi ainda mais transformadora. Parei de atender todas as ligações imediatamente. Parei de responder a todas as mensagens em minutos. Parei de me tornar disponível a todas as horas para problemas que não eram emergências. Aprendi a deixar que outras pessoas experimentassem as consequências de suas próprias escolhas, sem correr para resgatá-las. Descobri que a maioria das crises urgentes que passei anos resolvendo de alguma forma se resolviam sozinhas quando eu não estava disponível para consertá-las. A viagem à Irlanda com Carlos foi uma peregrinação que eu não sabia que estava fazendo. Caminhando por aquelas paisagens antigas, visitando castelos que resistiram a séculos de tempestades, de pé em penhascos que testemunharam gerações de drama humano, ganhei perspectiva sobre a natureza temporária dos meus próprios problemas. A dor que Eduardo me causou era real, mas não era permanente. O amor que desperdicei com ele podia ser redirecionado para pessoas que o valorizariam em vez de explorá-lo. Em uma pequena vila fora de Dublin, conhecemos uma senhora idosa chamada Bridget, que administrava uma pousada com sua irmã. Elas nunca se casaram, ela nos disse, mas construíram uma vida juntas, cheia de propósito e alegria. As pessoas pensam que perdemos algo.
Ela disse com uma risada que não tinha tristeza. Mas nós achamos que descobrimos o que mais importa. Boa companhia, trabalho significativo e a liberdade de escolher como passamos nosso tempo. Ela olhou para mim com olhos que viram o suficiente da vida para reconhecer as feridas recém-curadas nos outros. Nunca é tarde demais para começar a se colocar em primeiro lugar, querida. O mundo não vai acabar se você parar de sustentá-lo. Suas palavras ficaram comigo durante o voo de volta para São Paulo. Olhei para o Oceano Atlântico de 30.000 pés e percebi que estava me afogando por anos, sem reconhecer que o nível da água estava subindo. O porão de Eduardo havia sido minha inundação pessoal, mas descobri-lo também me mostrou onde estava a superfície. Eu estava respirando de novo, nadando de novo, escolhendo de novo. A decisão de destruir a documentação de Eduardo pareceu realizar uma cirurgia em meu próprio passado. Cada fotografia que alimentei as chamas foi um momento de dignidade restaurada. Cada documento forjado que queimei foi um passo para reivindicar minha autonomia. O fogo consumiu 20 anos de exploração sistemática, mas não pôde tocar a força que descobri ao sobreviver a isso. As cinzas que restaram não eram evidência de destruição, mas de transformação. As tentativas de Juliana de se reconectar me pareceram ao mesmo tempo patéticas e calculistas. Ela havia perdido sua fonte mais confiável de generosidade incondicional e estava testando se o luto poderia me tornar vulnerável novamente. Mas eu aprendi a reconhecer a diferença entre remorso genuíno e posicionamento estratégico. Suas desculpas eram qualificadas, suas explicações eram egoístas e suas promessas vinham com condições implícitas que deixavam todo o poder em suas mãos. Desejei-lhe bem, mas desejei-lhe bem de uma distância que protegia minha paz. Os netos eram uma dor mais complicada. Eles haviam sido armas no arsenal de manipulação emocional de Eduardo, mas também foram vítimas inocentes em uma guerra que não sabiam que estava sendo travada. Alguns entraram em contato com curiosidade sobre a avó, que foram ensinados a ver como carente e intrometida. Outros pareciam aceitar a narrativa de seus pais sem questionar. Oferecia amor sem persegui-lo, disponibilidade sem desespero, inclusão sem exigência. Os relacionamentos que pudessem ser reconstruídos sobre bases mais saudáveis tinham essa possibilidade. Os que não podiam foram liberados com tristeza, mas sem a autodestruição que caracterizou meu luto por Eduardo. O centro de alfabetização onde Teresa e eu éramos voluntárias fornecia um modelo diferente de utilidade. Os imigrantes que ajudamos a aprender português genuinamente precisavam do que oferecíamos, mas também nos davam algo em troca. Histórias de seus países de origem, perspectivas sobre resiliência, uma gratidão que parecia mais nutritiva do que qualquer agradecimento que eu já havia recebido de Eduardo. Esses relacionamentos eram recíprocos de maneiras que pareciam naturais em vez de calculadas. Nós os ajudamos a navegar na burocracia brasileira e eles nos ajudaram a entender que a renovação era possível em qualquer idade, em quaisquer circunstâncias. Meu apartamento na Vila Mariana tornou-se um santuário de maneiras que meu apartamento no Tatuapé nunca foi. Carlos e eu criamos ritmos juntos que honravam tanto a solidão quanto a companhia. Cozinhávamos juntos quando nos sentíamos sociais e separadamente quando precisávamos de silêncio. Compartilhávamos o jornal durante o café da manhã e discutíamos livros antes de dormir à noite. Fazíamos caminhadas quando o tempo estava bom e encontrávamos atividades internas quando não estava. Tudo era negociado, nada era assumido, tudo era escolhido em vez de obrigado. A arte em nossas paredes foi selecionada em conjunto, fotografias de nossas viagens, pinturas de artistas locais, peças de cerâmica que eu fiz na aula. Não eram símbolos de status caros projetados para impressionar os visitantes. Eram lembretes visuais de experiências que nos trouxeram alegria, criatividade que deu um trabalho significativo às nossas mãos, beleza que tornou nosso ambiente diário mais agradável. Cada objeto em nossa casa foi escolhido porque contribuía para a nossa felicidade em vez de para a nossa imagem.
Os amigos que se reuniam em volta de nossa mesa de jantar eram pessoas que enriqueciam nossas vidas em vez de drenar nossa energia. Teresa trazia sua sabedoria e humor. O irmão de Carlos vinha do interior com histórias de seu jardim e seus netos. Vizinhos do nosso prédio passavam para tomar um café e ficavam para conversar. Meus colegas de cerâmica vinham para jantares onde cada um trazia algo caseiro. Não eram relacionamentos de obrigação ou conveniência. Eram conexões escolhidas e mantidas através da apreciação mútua. As estações em São Paulo começaram a parecer diferentes quando eu não as media pelo nível de disponibilidade ou indisponibilidade de Eduardo. A primavera não era apenas a época em que ele poderia cancelar os planos de Páscoa. O verão não era apenas quando as férias de sua família me lembrariam da minha exclusão. O outono não era apenas a estação em que as despesas escolares poderiam exigir minha intervenção financeira. O inverno não era apenas os feriados que eu passaria esperando por inclusão. Cada estação se tornou um convite para experimentar o mundo diretamente, em vez de filtrado pela agenda de outra pessoa. A própria cidade revelou aspectos que eu nunca havia notado durante meus anos de preocupação ansiosa. A Vila Mariana tinha poesia em sua diversidade, línguas faladas em cada esquina, comidas de todos os continentes disponíveis a uma curta distância, vizinhos de todos os lugares que fizeram deste lugar seu lar, apesar de deixarem tudo o que era familiar para trás. Comecei a me ver como parte desta comunidade de reinvenção, em vez de alguém isolada pela rejeição de sua família. Mas talvez a mudança mais significativa tenha sido interna, a qualidade dos meus próprios pensamentos quando estava sozinha. Por décadas, minha mente foi ocupada por preocupações relacionadas a Eduardo. O que ele poderia precisar, por que ele poderia estar distante, como eu poderia ajudar, quando ele poderia ligar. O espaço mental que poderia ter sido usado para ler, criar, observar, imaginar, planejar, havia sido sequestrado pela preocupação e pela estratégia em torno de alguém que estava ativamente tentando minimizar minha presença em sua vida. Com esse espaço mental recuperado, redescobri interesses que havia esquecido que tinha. Voltei a ler ficção por prazer em vez de livros de autoajuda sobre problemas de criação de filhos. Comecei a prestar atenção aos acontecimentos atuais, além de seu impacto potencial nos negócios de Eduardo. Comecei a notar a arquitetura, os padrões climáticos, as mudanças sazonais nas árvores do lado de fora de nossas janelas. Desenvolvi opiniões sobre filmes, restaurantes, candidatos políticos que não eram moldadas pelas preferências ou reações prováveis de Eduardo. O dinheiro que gastei com Eduardo ao longo de 20 anos, aquele cálculo da planilha de R$ 147 mil, poderia ter financiado tantas experiências que neguei a mim mesma a serviço de suas necessidades. Férias que deixei de tirar para pagar a ortodontia de seus filhos. Roupas que deixei de comprar porque ele poderia precisar de ajuda com o conserto do carro. Melhorias na casa que adiei porque ele descreveu mais uma emergência financeira que exigia minha intervenção imediata. Mas escolhi não me deter nessa aritmética da perda. Em vez disso, foquei nas possibilidades que restavam. Aos 72 anos, eu poderia ter 20 bons anos pela frente. 20 anos de feriados passados com pessoas que queriam minha companhia. 20 anos de aniversários celebrados em vez de meramente reconhecidos. 20 anos de conversas sobre assuntos que me interessavam em vez de problemas que eu não podia resolver. 20 anos de amor dado e recebido sem contar pontos. A aula de cerâmica se tornou mais do que um hobby. Tornou-se uma metáfora para tudo o que eu estava aprendendo sobre mim mesma. A argila responde à confiança, mas resiste à força. Ela se molda lindamente sob mãos pacientes, mas desmorona quando apressada. Ela se lembra de cada toque, bom ou ruim, e incorpora essa memória em sua forma final. Trabalhar com argila me ensinou a confiar no processo, a aceitar a imperfeição como parte da beleza, a entender que a criação requer tanto visão quanto disposição para deixar que os materiais guiem o resultado. Meu relacionamento com Carlos se aprofundou à medida que navegávamos na logística de combinar duas vidas que haviam sido vividas independentemente por décadas.
Unimos coleções de livros que revelaram interesses compartilhados, que não sabíamos que tínhamos. Negociamos horários de banheiro que honravam os rituais matinais de cada um. Descobrimos que ambos falávamos sozinhos enquanto cozinhávamos, mas preferíamos o silêncio enquanto líamos. Pequenos compromissos que pareciam generosos em vez de sacrificiais. Ele me apresentou a música de jazz que eu nunca havia apreciado antes, e eu compartilhei com ele meu amor por filmes documentários que ele nunca havia considerado assistir. Encontramos um meio-termo em museus que ambos achamos fascinantes, restaurantes que satisfaziam nossos gostos, bairros que gostávamos de explorar juntos. Essas descobertas pareciam presentes em vez de obrigações, adições às nossas vidas em vez de subtrações de nossa independência. As mudanças legais que fiz, atualizando meu testamento, mudando beneficiários, removendo o acesso de Eduardo às minhas contas, pareceram atos de autoproteção em vez de vingança. Eu não estava punindo Eduardo postumamente. Eu estava garantindo que os padrões que ele estabeleceu não continuassem após sua morte. Meus bens iriam para instituições de caridade, com as quais eu me importava, amigos que enriqueceram minha vida, causas que se alinhavam com meus valores. Meus presentes finais refletiriam minhas prioridades autênticas, em vez de obrigações manipuladas. O grupo de apoio do centro comunitário eventualmente me deu alta, não porque minha cura estivesse completa, mas porque eu havia chegado a um ponto em que podia ajudar outros a navegar por descobertas semelhantes sobre suas próprias famílias. Comecei a facilitar sessões para novos membros, compartilhando estratégias que funcionaram para mim, oferecendo a perspectiva que veio de ter sobrevivido ao choque inicial e construído uma nova vida a partir de suas consequências. Essas conversas revelaram quão comum era a minha experiência. A portas fechadas no Tatuapé, em Pinheiros e em outros bairros, pais idosos estavam descobrindo que seus filhos adultos vinham explorando sistematicamente sua devoção. Os métodos variavam. Alguns usavam netos como alavanca emocional, outros criavam emergências fictícias que exigiam resgates financeiros. Outros simplesmente desgastavam a resistência de seus pais por meio de demandas consistentes disfarçadas de pedidos de ajuda. Mas o grupo de apoio também revelou quão possível era a recuperação. Toda semana, alguém compartilhava uma pequena vitória, um limite mantido, uma manipulação reconhecida e recusada, um novo relacionamento construído sobre respeito mútuo em vez de obrigação unilateral. A cura não era rápida ou fácil, mas era real. Pessoas que se sentiram quebradas pela traição estavam se reconstruindo em versões mais fortes e sábias de quem eram antes. Minha história se tornou um recurso para os outros, não porque minha experiência fosse única, mas porque minha resposta a ela oferecia esperança. Se uma mulher de 70 anos podia reconstruir sua vida após descobrir décadas de exploração sistemática por seu próprio filho, então, qualquer um poderia escolher o autorrespeito em vez do abuso contínuo. O porão cheio de fotos de vigilância e documentos manipulados tinha a intenção de me aprisionar em uma realidade que eu não escolhi. Em vez disso, tornou-se a chave que destrancou minha liberdade. Os ritmos sazonais de nossa nova vida na Vila Mariana marcavam o tempo de maneiras que pareciam pacíficas em vez de ansiosas. A primavera significava planejar canteiros para nosso pequeno terraço. O verão significava passeios noturnos por bairros que ainda estávamos descobrindo. O outono significava eventos culturais que não dependiam da disponibilidade de outras pessoas. O inverno significava noites aconchegantes com livros e conversas que não precisavam acomodar o cronograma ou as preferências de mais ninguém. Cada estação trazia lembretes de que a vida estava acontecendo no momento presente, não na reconciliação futura que passei anos esperando, ou no relacionamento passado que passei anos lamentando. As cerejeiras em flor em abril eram lindas porque eu estava lá para vê-las. Não porque Eduardo pudesse um dia se juntar a mim para apreciá-las. Os pôres do sol na praia em julho eram significativos porque Carlos e eu os vivenciamos juntos. Não porque representassem algo que eu não podia compartilhar com meu filho.
A comunidade que construímos ao nosso redor parecia orgânica de maneiras que meu relacionamento com Eduardo nunca pareceu. As amizades se desenvolveram porque as pessoas gostavam da companhia umas das outras, não porque eram parentes por sangue ou obrigação. Os convites eram estendidos porque alguém queria compartilhar uma experiência, não porque os calendários sociais exigiam. As conversas fluíam naturalmente para assuntos que interessavam a todos os envolvidos, não para problemas que exigiam solução ou emergências que exigiam atenção imediata. Teresa se tornou a irmã que eu nunca tive, alguém cuja vida corria paralela à minha, mas permanecia completamente sua. Compartilhávamos livros, receitas, observações sobre envelhecer no Brasil, mas não esperávamos que uma resolvesse os problemas da outra que exigiam ajuda profissional ou fornecesse recursos que excedessem nossas capacidades. Nossa amizade acrescentou riqueza a ambas as nossas vidas, sem criar um fardo para nenhuma de nós. O trabalho no centro de alfabetização me conectou a propósitos maiores do que minha própria cura. Ajudar imigrantes recém-chegados a navegar em sistemas que eu aprendi a entender deu um valor prático ao meu conhecimento. Testemunhar sua determinação em construir novas vidas apesar das barreiras linguísticas e do deslocamento cultural me lembrou que a reinvenção não era apenas possível, mas admirável em qualquer idade. A gratidão deles por pequenos atos de assistência me ajudou a entender a diferença entre apreciação e exploração. A presença de Carlos na minha vida diária forneceu um modelo completamente diferente de companhia do que eu havia experimentado em meu casamento ou com Eduardo. Ele não precisava de mim para completá-lo ou resolver seus problemas ou gerenciar suas emoções. Ele gostava da minha companhia, valorizava minhas opiniões, apreciava minhas contribuições para a nossa vida compartilhada. Mas sua felicidade não dependia do meu desempenho como cuidadora ou financiadora. Ele era completo por si só, e escolheu compartilhar essa completude comigo. Nossas conversas abrangiam décadas de experiência que acumulamos antes de nos conhecermos. Ele contava histórias sobre sua carreira em engenharia civil, viagens com sua falecida esposa, lições aprendidas ao criar filhas que respeitavam seus limites enquanto mantinham relacionamentos próximos. Eu compartilhava memórias dos anos criando Eduardo, meu tempo trabalhando na lanchonete, meu despertar gradual para a possibilidade de que eu merecia um tratamento melhor das pessoas que amava. Essas conversas não eram sessões de terapia ou trocas de conselhos. Eram explorações de duas vidas que encontraram tanto alegria quanto decepção, sucesso e perda, esperança e desilusão. Aprendemos um com o outro sem tentar consertar um ao outro. Apoiamos um ao outro sem nos tornarmos responsáveis pela felicidade um do outro. Criamos juntos sem sacrificar nossas identidades individuais. A segurança financeira que reconstruí ao reivindicar os recursos que Eduardo havia desviado criou possibilidades que eu havia esquecido que existiam. Pequenos luxos como flores frescas para nossa mesa de jantar, ingredientes de qualidade para as refeições que preparávamos juntos, gastos ocasionais como ingressos para teatro ou shows. Não eram extravagâncias. Eram investimentos na qualidade da vida diária que eu me neguei durante anos de economias de emergência para as crises fictícias de outras pessoas. Mas, mais importante, a independência financeira proporcionou liberdade psicológica. Eu não pulava mais quando o telefone tocava, preocupada que alguém precisasse de dinheiro que eu não podia dispor. Eu não calculava mais o custo de cada compra contra possíveis futuras demandas por assistência. Eu não me sentia mais culpada por gastar meus próprios recursos em meu próprio bem-estar. Meu dinheiro realmente me pertencia pela primeira vez em décadas. A transformação não foi completa ou perfeita. Eu ainda sentia pontadas ocasionais de tristeza sobre o relacionamento que esperava ter com Eduardo, o papel de avó que me foi negado com seus filhos, as reuniões de família que nunca me incluiriam. O luto não segue cronogramas ou reconhece argumentos lógicos sobre por que alguém não valia a pena ser lamentado. Mas a tristeza era acompanhada de aceitação em vez de autoculpa,
Perspectiva em vez de desespero. Algumas noites eu sonhava com Eduardo como ele era na infância. Ansioso, afetuoso, orgulhoso da minha presença em eventos escolares e jogos esportivos. Esses sonhos eram agridoces, mas não devastadores. O menino em meus sonhos tinha sido real, me amou genuinamente, valorizou meus sacrifícios apropriadamente. O homem que me vigiou e documentou minhas vulnerabilidades era a mesma pessoa, mas ele escolheu um caminho que se afastou daquele amor inicial. Eu podia lamentar a perda sem aceitar a responsabilidade pelas escolhas que a criaram. O apartamento que Carlos e eu compartilhávamos se tornou um laboratório para aprender como dois adultos independentes podiam criar uma vida juntos sem que nenhuma pessoa desaparecesse no arranjo. Mantivemos quartos separados porque ambos dormíamos melhor sozinhos. Mantivemos contas bancárias individuais porque a transparência financeira não exigia fusão financeira. Seguimos alguns hobbies juntos e outros independentemente, porque companhia não significava interesses idênticos. Esses arranjos pareciam revolucionários após décadas assumindo que amor significava autossacrifício, que cuidar exigia disponibilidade constante, que compromisso exigia o apagamento das preferências individuais. Carlos e eu nos amávamos precisamente porque permanecíamos totalmente nós mesmos dentro do relacionamento. Enriquecemos a vida um do outro sem nos tornarmos projetos ou responsabilidades um do outro. As sessões do grupo de apoio que comecei a facilitar me ensinaram tanto quanto ajudaram os outros. Cada história de exploração e recuperação revelava novos aspectos da dinâmica que eu havia experimentado com Eduardo. Cada estratégia que funcionava para outra pessoa se somava ao meu conjunto de ferramentas para manter limites e reconhecer a manipulação. Cada história de sucesso reforçava minha crença de que era possível construir vidas satisfatórias após descobrir a traição de pessoas em quem confiávamos completamente. A parte mais encorajadora de facilitar esses grupos foi testemunhar o momento em que alguém passava de vítima a sobrevivente. Acontecia em velocidades diferentes para pessoas diferentes, mas a transformação era sempre reconhecível. O endireitar dos ombros, a firmeza da voz, a disposição para tomar decisões que priorizavam seu próprio bem-estar, mesmo quando essas decisões decepcionavam familiares que se acostumaram com seu autossacrifício complacente. Lúcia aprendeu a dizer à filha que emergências financeiras que exigiam transferências de dinheiro imediatas precisavam ser verificadas antes que o dinheiro pudesse ser transferido. Francisco começou a exigir que seu filho fornecesse recibos das despesas que ele alegava precisar de ajuda para cobrir. Rosa começou a passar tempo com seus netos em locais públicos, onde o comportamento deles não podia ser usado para manipular suas emoções ou extrair dinheiro. Pequenas mudanças que criaram dinâmicas mais saudáveis. Mas as mudanças mais significativas eram internas. A convicção crescente de que mereciam respeito, consideração, honestidade das pessoas que amavam. O reconhecimento de que o sacrifício sem apreciação se tornava exploração. A compreensão de que os relacionamentos familiares não estavam isentos dos padrões básicos de cuidado e consideração mútuos. A coragem de escolher sua própria paz em detrimento do conforto dos outros com o status quo. Minha história se tornou um modelo não porque fosse extraordinária, mas porque demonstrava que a recuperação era possível, mesmo em casos que pareciam sem esperança. Se alguém podia reconstruir sua vida após descobrir décadas de vigilância sistemática e exploração financeira por seu próprio filho, então qualquer um poderia escolher o autorrespeito em vez do abuso contínuo. O porão cheio de evidências tinha a intenção de me aprisionar em uma dinâmica que eu não escolhi. Em vez disso, tornou-se a base para construir algo completamente novo. As estações continuaram seu ritmo antigo, mas eu as experimentava de forma diferente, agora que minha energia emocional não era consumida por relacionamentos que exigiam tudo e não retornavam nada. A primavera trazia a antecipação de projetos de jardim e planos de viagem. O verão oferecia longas noites em nosso terraço e viagens de fim de semana a lugares que não havíamos explorado.
O outono proporcionava atividades culturais que enriqueciam nossas mentes e espíritos. O inverno criava ambientes aconchegantes para leitura, culinária e conversas. Cada estação era bem-vinda pelo que oferecia, em vez de temida pelo que poderia exigir. Chega de ansiedade sobre convites de feriado que não viriam. Chega de correr para fornecer assistência financeira para despesas sazonais que pareciam se multiplicar a cada ano. Chega de pisar em ovos emocionais em ocasiões especiais que se tornaram campos minados de expectativas frustradas e emergências fabricadas. A comunidade que construímos ao nosso redor celebrava essas transições sazonais conosco. Jantares onde cada um mostrava seus talentos culinários. Passeios por jardins que revelavam o que os vizinhos haviam realizado em pequenos espaços urbanos. Encontros de feriado que pareciam calorosos e inclusivos em vez de obrigatórios e tensos. Festas de Ano Novo onde todos compartilhavam esperanças para o ano seguinte, em vez de reclamações sobre os últimos 12 meses. Essas celebrações pareciam genuínas de maneiras que eu quase havia esquecido que eram possíveis. As pessoas participavam porque queriam, não porque se sentiam presas por obrigação familiar. As contribuições eram oferecidas livremente, não exigidas como prova de amor ou lealdade. As conversas fluíam para assuntos que interessavam a todos, em vez de serem dominadas por quem tinha os problemas mais dramáticos ou as necessidades mais urgentes. A vida que Carlos e eu criamos juntos não era perfeita, mas era honesta. Discordávamos às vezes sobre filmes, restaurantes, candidatos políticos, destinos de férias, mas nossas discordâncias pareciam seguras porque nenhum de nós estava tentando controlar as opiniões ou experiências do outro. Podíamos ter visões diferentes sem que nenhuma pessoa se sentisse ameaçada ou desconsiderada. Podíamos chegar a um acordo sem que nenhuma pessoa se sentisse diminuída. Esse relacionamento me ensinou o que eu estava perdendo durante todos aqueles anos, tentando ganhar amor através do autossacrifício. Carlos não me amava, porque eu resolvia seus problemas, ou financiava suas emergências, ou me tornava constantemente disponível para suas necessidades. Ele me amava porque gostava da minha companhia, valorizava minhas perspectivas, apreciava a pessoa que eu era, em vez do que eu podia fornecer. Seu afeto não dependia do meu desempenho como cuidadora ou financiadora. A independência financeira que reconquistei permitiu escolhas que eu havia esquecido que estavam disponíveis. Viagens de fim de semana que não exigiam meses de economia. Refeições em restaurantes que não eram calculadas contra potenciais emergências futuras. Roupas compradas porque eu gostava delas, em vez de porque estavam em promoção. Livros comprados novos em vez de emprestados da biblioteca. Pequenos luxos que tornavam a vida diária mais agradável sem exigir grandes sacrifícios. Mas a independência psicológica era ainda mais valiosa. Eu não pulava mais quando os telefones tocavam, preocupada com quem poderia precisar de assistência imediata. Eu não planejava mais minha agenda em torno das emergências potenciais de outras pessoas. Eu não me sentia mais culpada por priorizar meu próprio bem-estar ou dizer não a pedidos que não se alinhavam com minhas capacidades ou interesses. Eu não media mais meu valor pelo quanto eu podia dar ou pelo quanto eu podia suportar. As aulas de cerâmica continuaram a fornecer metáforas para tudo o que eu estava aprendendo sobre a vida. A argila, que era forçada a formas que não conseguia sustentar, desmoronaria ou racharia. A argila, que era permitida a encontrar sua forma natural, enquanto era guiada por mãos habilidosas, podia se tornar algo bonito e funcional. O mesmo era verdade para os relacionamentos, descobri. Os que funcionavam eram baseados no cuidado e respeito mútuos, em vez de força ou manipulação. Minhas peças melhoraram à medida que aprendi a confiar no processo, em vez de tentar controlar cada aspecto do resultado. Tigelas que não eram círculos perfeitos ainda seguravam sopa lindamente. Vasos com pequenas assimetrias ainda exibiam flores com graça. Canecas com alças que não estavam exatamente centralizadas ainda eram confortáveis de segurar. A perfeição não era necessária para a funcionalidade ou a beleza.
O mesmo era verdade para a vida, os relacionamentos e o processo de cura da traição. O trabalho no centro comunitário se expandiu à medida que me tornei mais confiante em minha capacidade de ajudar outros a navegar por descobertas semelhantes sobre suas famílias. O abuso de idosos por filhos adultos era muito mais comum do que qualquer um queria admitir, mas também estava longe de ser sem esperança. Toda semana trazia novas histórias de pessoas que encontraram a coragem de mudar dinâmicas que as estavam prejudicando por anos. Pequenas vitórias que se somavam a vidas transformadas. Os recursos legais disponíveis para idosos que foram explorados por membros da família eram mais extensos do que a maioria das pessoas imaginava. Assistentes sociais especializados em abuso de idosos. Advogados que forneciam consultas gratuitas sobre exploração financeira. Grupos de apoio em todos os bairros para pessoas lidando com situações semelhantes. Ninguém precisava navegar por essas descobertas sozinho ou aceitar o maltratamento contínuo como inevitável. Mas o recurso mais importante era interno. A convicção crescente de que todos mereciam ser tratados com respeito e consideração pelas pessoas que amavam. Os relacionamentos familiares não estavam isentos dos padrões básicos de cuidado mútuo. Os laços de sangue não forneciam licença para exploração ou manipulação. O amor que exigia autossacrifício constante não era amor de jeito nenhum. Era uma transação disfarçada de afeto. Os amigos que reunimos ao nosso redor entendiam esses princípios intuitivamente. Teresa havia criado 5 filhos que respeitavam seus limites enquanto mantinham relacionamentos próximos. As filhas de Carlos ligavam regularmente, mas não faziam exigências que excedessem seus recursos ou capacidade emocional. Nossos colegas de cerâmica compartilhavam suas jornadas criativas sem esperar que os outros resolvessem seus problemas artísticos. Nossos vizinhos ofereciam ajuda durante emergências sem contar pontos ou esperar assistência recíproca. Esses relacionamentos forneciam exemplos do que era possível quando as pessoas interagiam a partir de posições de respeito mútuo em vez de exploração. Cuidado que fluía em ambas as direções. Apoio que era oferecido livremente em vez de exigido como prova de amor. Limites que eram honrados em vez de constantemente testados. Apreciação que era expressa em vez de assumida. Os ritmos sazonais de nossa vida na Vila Mariana proporcionavam estrutura sem rigidez. Limpeza de primavera que abria espaço para novas experiências. Aventuras de verão que criavam memórias dignas de serem guardadas. Preparativos de outono que reconheciam a passagem do tempo sem temê-la. Reflexões de inverno que honravam tanto o crescimento quanto a perda. Cada estação trazia seus presentes sem exigir impostos emocionais que não podíamos pagar. A mesa de jantar, onde compartilhávamos refeições com amigos, tornou-se um símbolo de tudo o que aprendi sobre a diferença entre relacionamentos nutritivos e esgotantes. Comida preparada com cuidado e compartilhada com apreço. Conversas que enriqueciam o entendimento de todos em vez de drenar a energia de ninguém. Risos que surgiam naturalmente do prazer genuíno, em vez de serem forçados para cobrir tensões desconfortáveis. Esses jantares pareciam celebrações do que era possível quando as pessoas se reuniam por escolha em vez de obrigação. Todos contribuíam com algo: comida, vinho, histórias, atenção. Mas ninguém controlava quem dava o quê, ou se as trocas eram perfeitamente equilibradas. A abundância vinha da disposição de todos de participar generosamente em vez de defensivamente. Os livros que eu lia, os filmes que assistíamos, os lugares que visitávamos eram escolhidos porque nos interessavam, em vez de porque poderiam impressionar os outros, ou resolver problemas, ou servir a propósitos além do nosso próprio prazer. Isso parecia revolucionário após décadas consumindo cultura principalmente como fuga ou preparação para dinâmicas familiares difíceis. O entretenimento se tornou genuinamente divertido, em vez de uma necessidade terapêutica. O dinheiro que gastei nessas experiências havia ido para as emergências fictícias e crises fabricadas de Eduardo. Ingressos de teatro em vez de concertos de carro que o seguro na verdade cobriu. Viagens de fim de semana
em vez de despesas de netos que seus pais podiam pagar. Materiais de arte, em vez de contas médicas que haviam sido muito exageradas. Meus recursos finalmente serviam ao meu próprio bem-estar, em vez da manipulação de outra pessoa. Mas a transformação não foi apenas sobre dinheiro, tempo ou energia. Foi sobre o reconhecimento fundamental de que eu era digna de cuidado, consideração e respeito, especialmente de mim mesma. A voz na minha cabeça que passou décadas criticando minhas inadequações como mãe, começou a se calar, substituída pela curiosidade sobre minhas possibilidades como pessoa por direito próprio. A ansiedade que havia sombreado a maioria das minhas decisões começou a se dissipar, revelando clareza sobre o que realmente importava para mim. A vida que eu estava construindo com Carlos e a comunidade que criamos ao nosso redor não era perfeita, mas era autêntica. Problemas surgiam e eram tratados honestamente, em vez de serem negados ou atribuídos a outras pessoas. Desentendimentos ocorriam e eram resolvidos através da comunicação, em vez da manipulação. As necessidades eram expressas claramente, em vez de serem disfarçadas de emergências que exigiam o autossacrifício imediato dos outros. Essa abordagem aos relacionamentos pareceu estranha no início, após décadas de dinâmicas familiares baseadas no gerenciamento de crises e na manipulação da culpa. Mas rapidamente se tornou natural, até viciante. O alívio de saber que as pessoas queriam dizer o que diziam, queriam o que pediam, apreciavam o que recebiam era profundo. A ausência de agendas ocultas e segundas intenções criava espaço para uma conexão genuína e apoio mútuo. As transições sazonais me lembravam que a mudança era natural, inevitável e muitas vezes benéfica. As folhas de outono caindo não eram uma tragédia. Era a preparação para o descanso do inverno e a renovação da primavera. Meu relacionamento com Eduardo havia terminado não porque eu falhei como mãe, mas porque ele escolheu um caminho que se afastou do amor que eu ofereci. O luto era real, mas também era a liberdade que vinha de aceitar o que eu não podia controlar ou mudar. A vista da janela do nosso apartamento mostrava uma cidade cheia de pessoas navegando em seus próprios relacionamentos complicados com família, dinheiro, obrigação e independência. As luzes em outras janelas representavam vidas sendo vividas com vários graus de satisfação e autenticidade. Algumas pessoas provavelmente estavam descobrindo traições semelhantes ao que encontrei no porão de Eduardo. Outras provavelmente estavam construindo o tipo de relacionamentos que Carlos e eu criamos juntos. Todos nós estávamos descobrindo como amar e ser amados sem nos perdermos no processo. A história que estou contando não é única. Muitas pessoas experimentaram alguma versão de exploração disfarçada de lealdade familiar. Mas é uma história de recuperação, de reconstrução, de aprender que é possível reivindicar a dignidade e criar alegria mesmo após descobrir que alguém em quem você confiava completamente estava sistematicamente violando essa confiança. O porão cheio de fotos de vigilância e documentos manipulados tinha a intenção de me aprisionar. Em vez disso, tornou-se a evidência que me libertou. Você já descobriu que alguém que você amava estava explorando sistematicamente sua devoção? Você já encontrou evidências de que seu sacrifício estava sendo catalogado em vez de apreciado? Por favor, compartilhe sua história nos comentários abaixo. Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. Se esta história tocou algo em seu coração, se você vê sua própria jornada refletida na minha, por favor, curta este vídeo e se inscreva. Seu apoio me ajuda a continuar abrindo meu coração e compartilhando essas verdades que tantos de nós carregamos em silêncio. Às vezes, a libertação mais importante é aprender que você não precisa conquistar o amor que merece. Você só precisa parar de aceitar menos do que vale.